Olá e bem-vindos a este guia explicativo. Como pesquisador de saúde ambiental, é um prazer enorme conduzir essa nossa exploração por um dos habitats mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais negligenciados do planeta. Hoje a gente vai fazer um verdadeiro tour diagnóstico virtual pelos ecossistemas microbianos que ficam escondidos dentro das nossas casas. O nosso objetivo aqui não é causar pânico em ninguém de jeito nenhum. A ideia é usar uma linguagem super acessível para mostrar o quanto a manutenção preventiva é uma ferramenta absurdamente poderosa para a nossa saúde. Bom, vamos direto ao ponto. Onde será que a gente encontra os riscos biológicos mais severos no nosso dia a dia? Muita gente logo imagina que os maiores perigos estão na rua, num transporte público lotado ou no meio do mato, né? Mas a ciência mostra uma coisa diferente. O ambiente mais biologicamente ativo que a gente visita todo santo dia é, na verdade, o interior de uma residência comum. Para a gente entender o porquê disso, precisamos falar sobre a síndrome do edifício doente. Essa é uma condição real, reconhecida mundialmente pela Organização Mundial da Saúde. Imagina só, com a arquitetura moderna, aquelas tecnologias criadas para isolar um ambiente termicamente e poupar energia, acabaram criando espaços altamente fechados. Esse controle climático artificial simplesmente impede a troca de ar e acaba aprisionando os poluentes lá dentro. E isso, claro, pode impactar severamente a saúde respiratória humana. Então, qual é o nosso roteiro hoje? Primeiro, vamos explorar o ecossistema doméstico invisível. Depois, passamos para ar-condicionado e qualidade. Em seguida, riscos biológicos no banheiro. Aí falamos sobre saúde e pets, passamos para quartos, ácaros e mofo, e por fim vamos amarrar tudo isso falando sobre o poder da manutenção preventiva. O fio condutor da nossa análise é bem simples. A prevenção é, sem dúvida nenhuma, a solução definitiva. Número 1. O ecossistema doméstico invisível. Começando por aqui, é fundamental a gente mudar a forma como enxerga as nossas casas. Uma residência padrão não é só um abrigo de tijolos e cimento. É um habitat vivo e que respira. E olha, os dados comprovam isso com um número simplesmente impressionante. Pesquisas indicam que um único grama de poeira domiciliar, sim, só 1 graminha, pode abrigar um ecossistema com até 19 mil ácaros vivos. É literalmente uma multidão de hóspedes microscópicos indesejados dividindo a cama com a gente todas as noites. E não para nos ácaros, não. Tem também bactérias, fungos, pólen, fragmentos de insetos. Eles adoram se reproduzir em tapetes, sofás e rodapés, sobrevivendo por semanas a fio, se alimentando de fungos e daquelas escamações naturais da nossa pele e dos animais. Número 2. Ar-condicionado e qualidade. Avançando agora para a sala de estar, o nosso foco recai sobre as tecnologias de resfriamento. Em lugares de clima quente, o ar-condicionado é indispensável, certo? Mas ele cria desafios enormes para a saúde ambiental se a gente não tiver um olhar bem atento para a manutenção. Tem um estudo super revelador do projeto CAEMA, lá em Manaus, que ilustra isso perfeitamente. Os pesquisadores analisaram 50 filtros de ar-condicionado que estavam ineficientes e foram retirados de residências. O resultado? Quase todos os filtros estavam massivamente contaminados. Eles acharam desde fungos, como o Penicillium, que liderou as ocorrências, até bactérias altamente patogênicas, como o Staphylococcus e a Bordetella parapertussis. E esses agentes são conhecidíssimos por causar de tudo, desde alergias chatas até infecções clínicas super graves. E aí a gente entra num grande paradoxo científico da modernidade. Olha que curioso! As medidas criadas para economizar energia melhoraram muito o isolamento dos prédios, mas, em contrapartida, reduziram drasticamente a troca de ar com o lado de fora. Como essa renovação do ar é muito baixa, os contaminantes ficam literalmente presos nos filtros e nos dutos. É assustador pensar nisso, mas os estudos mostram que a quantidade de poluentes no ambiente interno pode chegar a ser até 10 vezes maior do que no ar externo. Tudo isso simplesmente porque os sistemas operam reciclando exatamente o mesmo ar confinado. Mas isso ilustra brilhantemente o impacto direto que a manutenção preventiva tem na nossa biologia. Quando aquele mesmo estudo de Manaus acompanhou os moradores depois que eles limparam ou trocaram as unidades de ar-condicionado, olha o que aconteceu. 74% das pessoas relataram uma queda gigantesca ou até o completo desaparecimento dos sintomas respiratórios e alérgicos que elas viviam sentindo. Ou seja, a simples ação de intervir no equipamento melhorou imediatamente a saúde. Número 3. Riscos biológicos no banheiro. Se a gente olhar com uma lente mais clínica, o banheiro é frequentemente um paraíso absoluto para o crescimento de micróbios. Aquela umidade constante e as flutuações de temperatura criam um cenário perfeito para fungos que causam micoses e até vírus gastrointestinais. Vamos comparar um ambiente de alto risco com o que é bem gerido pela manutenção preventiva.
Num cenário de má gestão, imagina só, dá a descarga com a tampa aberta, espalha gotículas microscópicas no ar, contaminadas com E. coli e salmonela. E essas gotículas podem muito bem pousar direto nas toalhas e nas escovas de dente. Agora, uma abordagem preventiva resolve isso com um ato super banal. Simplesmente fechar a tampa antes de dar a descarga. Além disso, garantir uma boa ventilação para secar a umidade e investir em materiais menos porosos fazem toda a diferença. E a gente não pode esquecer de uma ameaça invisível que fica lá dentro dos encanamentos: o biofilme. Pensa nele como uma espécie de cola microbiana bem viscosa. Ela se forma e gruda nas superfícies úmidas da tubulação. É exatamente debaixo da proteção dessa biomassa que bactérias perigosas como a legionela ou as pseudomonas conseguem prosperar tranquilamente, totalmente fora do alcance dos produtos de limpeza normais. A boa notícia? Atitudes preventivas quebram completamente esse ciclo de risco. Os conselhos dos pesquisadores incluem usar tubulações com conexões bem lisinhas, tipo o CPVC, que dificultam muito a vida do biofilme na hora de aderir. Outra coisa incrível é adotar superfícies com nanotecnologia à base de prata, cobre ou zinco, porque elas eliminam ativamente os micro-organismos. E, lógico, garantir aquela ventilação diária rigorosa para minar a umidade, que é o principal combustível para esses patógenos todos. Número 4. Saúde e pets. Existe uma intersecção muito importante entre os cuidados veterinários e a saúde do nosso ambiente. Ter animais de estimação em casa traz uma alegria imensa para o dia a dia, mas exige protocolos bem estruturados para evitar a contaminação cruzada. Quando a gente fala de gatos, por exemplo, uma preocupação central é o Toxoplasma gondii. É um micro-organismo eliminado nas fezes que causa toxoplasmose. Órgãos internacionais, como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, são muito claros quanto ao protocolo. As fezes precisam ser removidas todo santo dia, a areia tem que ser totalmente trocada 2 vezes por semana e a caixa precisa ser rigorosamente lavada com água e sabão. E um ponto absolutamente vital aqui: gestantes não devem, sob hipótese alguma, realizar essa limpeza. Isso é fundamental para proteger o desenvolvimento do bebê. Mas não é só a rotina de casa, não. O transporte de animais também pede ventilação. Tem um caso clínico na literatura médica que mostra de um jeito bem alarmante o perigo de juntar má ventilação com o ambiente confinado. Transportar uma ave dentro de um carro com os vidros fechados, só com o ar-condicionado ligado e recirculando o ar. Resultado, a bactéria ficou presa ali dentro circulando e todos os passageiros contraíram psitacose, evoluindo para formas graves de pneumonia. Portanto, ar limpo e circulante é inegociável. Número 5. Quartos, ácaros e mofo. O quarto de dormir tem uma ironia muito fascinante, né? O espaço que foi desenhado exatamente para o nosso descanso é, na maioria das vezes, o grande epicentro das reações alérgicas. É no quarto que os ácaros e fungos causam maior estrago a longo prazo, afetando tanto humanos com rinite e asma crônica, quanto os cachorros, que sofrem horrores com dermatite atópica. E olha, o mofo não é só aquela mancha escura na parede. Ele se reproduz através de esporos. A gente pode imaginar esses esporos como umas sementes flutuantes invisíveis. Eles viajam super fácil pelo ar. Se inalados com frequência, eles atravessam as vias aéreas superiores e podem se instalar direto nos pulmões, gerando inflamações severas, conhecidas como pneumonite de hipersensibilidade. Por isso, as intervenções no quarto exigem inteligência. Um erro super comum na hora da faxina é usar vassoura seca. Varrer a poeira seco só serve para jogar os esporos e ácaros de volta para o ar, piorando muito a qualidade do ambiente. A estratégia científica correta envolve usar um pano úmido, muitas vezes com água e vinagre. Além disso, usar purificadores de ar com aqueles filtros de alta eficiência, os famosos HEPA, e manter um controle estrito da umidade do ar, que deve ficar sempre entre 30% e 50%. Número 6. O poder da manutenção preventiva. Chegando ao fim da nossa jornada diagnóstica, a gente consegue sintetizar toda essa exploração. Conviver com esse ecossistema doméstico invisível não precisa ser sinônimo de medo, mas sim de controle através de uma filosofia consistente de manutenção e cuidado. Então, o ponto crucial é exatamente este. A prevenção vai ser sempre muito mais fácil e segura do que ter que buscar tratamento clínico depois. Gerenciar ativamente a saúde dos ambientes internos é imensamente superior a ter que tratar rinites severas, pneumonias fúngicas ou infecções bacterianas no futuro.
Traduzindo toda essa pesquisa ambiental para a prática, esse aqui é o protocolo definitivo. A rotina tem que englobar limpeza ou troca periódica dos filtros do ar-condicionado, o gerenciamento incansável da umidade em lugares como banheiros e quartos, a adoção de hábitos de higiene corretos, tipo fechar a tampa do vaso sanitário, e uma sanitização muito bem estruturada dos espaços dos pets. E detalhe, essas não são apenas dicas de limpeza, são verdadeiras diretrizes de saúde pública aplicadas ao nível residencial. Entender esse ecossistema invisível que prospera ali nas sombras de um lar é o primeiríssimo passo para assumir o controle da qualidade de vida. Sabendo de tudo o que habita esses espaços, como é que esses hábitos de prevenção ambiental vão transformar as rotinas diárias a partir de hoje? O conhecimento está todo aí. O próximo passo em direção a uma saúde integral agora depende inteiramente da ação. Muito obrigada por acompanharem essa nossa análise visual aprofundada